uma tosse aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mábio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metabolismo celular. Metabolismo celular, no Enem, em anos anteriores, a cobrança era basicamente de quantas fases estavam presentes em respiração, fotossíntese, fermentação. Depois eles começaram a cobrar, mais recentemente, né, um pouquinho mais sobre as reações, ou o que é produzido em determinados momentos dessas fases. Então nós vamos fazer um apanhado geral, um pouco sintético, e vamos para as questões presentes lá nos livros de vocês, ok? Vamos adiante. Metabolismo celular envolve basicamente dois processos. É a fotossíntese, e aí eu coloquei um esqueminha aí para vocês, para indicar que essa fotossíntese, ela ocorre produzindo C6H12O6, o nome disso aí é glicose. Então a gente tem classicamente a produção de glicose e que a fotossíntese também produz oxigênio. De uma forma assim bem resumida, são esses os produtos da fotossíntese, sendo que há também a produção de água. Esse produto da fotossíntese, ele é utilizado na respiração celular. Quem que faz respiração celular, professor? Todos os seres vivos respiram. Alguns respiram com oxigênio, e aí nós temos a respiração celular aeróbica. Outros respiram sem oxigênio, e aí nós temos a respiração celular anaeróbica, ou fermentação. Então, assim, na mitocôndria vai acontecer a respiração celular aeróbica. E o produto dessa respiração celular aeróbica vai ser dióxido de carbono, água e energia. Energia em forma de ATP, adenosina trifosfato. E esse produto da respiração dos seres vivos, ele vai ser utilizado pelos cloroplastos, que são ou que representam a sede da fotossíntese. Ok, vamos continuar. O metabolismo celular, então, é realizado ou ocorre através da nossa respiração celular. E ocorre em três processos. O primeiro processo se chama glicólise, o segundo processo chama-se ciclo de Krebs e o terceiro chama-se cadeia respiratória. Façam um print aí, se estão no computador, e guardem isso aí, tá ok? A glicólise é o processo que ocorre no citoplasma. A glicose, ela é quebrada em dois piruvatos, ou ácido pirúvico. A produção de transportadores, a participação de transportadores, como por exemplo o NAD, e a formação de hidrogênio iônico, mas também a formação de 2 ATPs. Ok? A glicose, então, resumindo, a glicose ela é quebrada em dois ácidos pirúvicos. Depois que essa glicose foi quebrada em dois ácidos pirúvicos, esses ácidos pirúvicos tornam-se pequenos, suficientes para passarem pela membrana da mitocôndria, a membrana externa da mitocôndria. E aí vão lá para a matriz mitocondrial, onde acontece o ciclo de Krebs. Ok? Ciclo de Krebs é uma reação cíclica, onde nós vamos ter participação de dois transportadores de íons hidrogênio, de elétrons, que é o NAD e o FAD, e mais a formação de 2 ATPs. Depois, na matriz, fora da matriz mitocondrial, quer dizer, nas cristas mitocondriais, acontece a cadeia respiratória. Corrigindo aqui, ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. Professor, o que é crista mitocondrial? É essa membrana interna da mitocôndria, ok? E aí nós vamos ter
a formação ou a participação do NAD. Esse NAD ele vai liberar os elétrons. Esses elétrons vão ser responsáveis pela formação de água e a produção de mais ATP. Na cadeia respiratória, hoje, nós temos a produção de aproximadamente 26 a 28 ATPs. Então, é o local onde mais é produzido ATP, o momento de maior produção de ATP. E é nesse momento onde o oxigênio que nós inspiramos, ele vai ser utilizado. Ok? Bom, professor, vamos fazer um resumo? Glicólise, citoplasma, 2 ATPs são produzidos. O que mais interessa é a produção desses ATPs. Depois, ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria, onde 2 ATPs são produzidos. Nós estamos falando isso tudo a partir de uma molécula de glicose. Ok? E, finalmente, nas cristas mitocondriais, acontece a cadeia respiratória, onde a maior produção de ATP são 26 a 28 ATPs. Professor, mas aí está marcado 34. Essa informação de 34, ela é uma informação mais antiga, mais anterior. Então, numa nova contagem, nós temos de 26 a 28 ATPs produzidos, ok? Bom, respiração celular aeróbica aconteceu, mas também pode acontecer a respiração celular anaeróbica ou fermentação. O que é a fermentação? É a realização de apenas uma das fases da respiração celular aeróbica. É a realização de apenas glicólise. Não há participação das mitocôndrias. E nesse momento, há a formação de piruvato, ou de ácido pirúvico de novo, porém, como é uma quebra incompleta, há a formação de outros compostos orgânicos, como, por exemplo, álcool e ácido lático. Professor, tem um outro, não tem? Tem o ácido acético. Pois é, o ácido acético ele só é produzido a partir da fermentação do álcool. Então, primeiro tem que ter a fermentação alcoólica para depois ter a fermentação acética, ok? E o ácido lático não, ele é produzido diretamente, ok? Então, essa é a fermentação. Quem que mais realiza fermentação? Os seres unicelulares, como, por exemplo, bactérias e fungos. Mas nós também, nossos músculos também realizam fermentação na ausência de oxigênio. E aí, há a produção de ácido lático. Esse que causa um excesso deles, causa a cãibra, ou as nossas cãibras, ok? Vamos adiante. E aí, o outro processo do metabolismo celular é a fotossíntese. O que é a fotossíntese? É quando uma planta absorve ou retira o dióxido de carbono da atmosfera, retira ou absorve água através das suas raízes do solo. Não adianta aguar ali, molhar a folhinha, não. Até adianta, porque a água vai cair no solo e aí ela vai ser absorvida pelas raízes, tá? Mas a participação de luz, e aí por isso que é foto ou fotossíntese, e a partir desse dióxido de carbono e água vai ser produzido matéria orgânica, como por exemplo a glicose, C6H12O6, mas também vai ser produzido a água e também vai ser produzido oxigênio. Oxigênio que vai ser reagente na respiração celular aeróbica. Tudo bem até aí? Estão entendendo? Vamos continuar e vamos realizar as atividades propostas lá no nosso A Prova Enem, nosso livrinho. Aqui eu coloquei mais um resumo para vocês, printem, tá? Respiração celular, a fermentação alcoólica, a fermentação lática e a atividade. Vamos lá. Vai que é tua. A prova Enem 1, página 32, questão 10. A produção de ATP, trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato, nas células animais
acontece principalmente nas cristas mitocondriais. Lembra que eu disse para vocês que onde há maior produção de ATP? Lá na cadeia respiratória, tá? Onde há de 26 a 28 na nova contagem em ATPs produzidos. Então tá, o número de moléculas de ATP produzidas nas mitocôndrias é diretamente proporcional ao número de moléculas de glicose e oxigênio que atravessam as membranas mitocondriais. Glicose tem que ser quebrada para poder entrar na mitocôndria. Então, letra A, não. É de oxigênio consumido durante o ciclo de Krebs? Ciclo de Krebs não consome oxigênio. Isso vai ser utilizado lá na cadeia respiratória. É de glicose oxidada no citoplasma durante a etapa da glicólise? Bom, pode ser que não. Vamos ver, pode até ser que sim, mas eu acho que não, hein? Vamos ver. Letra D. É de oxigênio produzido na cadeia transportadora de elétrons? Opa, esse aí está mais correto. Mas, professor, por que a letra C não pode ser, hein? Porque é oxidada, a oxidação só vai acontecer na cadeia transportadora de elétrons. Tá? Então esquece a letra C. Letra E. É a água produzida a partir do consumo de oxigênio? Vamos lá. Resposta correta, letra E. A água produzida a partir do oxigênio. Ok? Vamos adiante. Próxima questão. Lá, resolva nenhum. Página 32, questão 13. No dia 27 de janeiro de 2013, um terrível acidente ocorreu em uma boate de Santa Maria, lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Um incêndio causado por um sinalizador que estava com um dos integrantes da banda que se apresentava na casa noturna provocou a morte de 242 pessoas e deixou mais de 680 pessoas feridas. Ao entrar em combustão, a espuma acústica que revestia o teto do local liberou uma série de substâncias tóxicas no ambiente, entre elas o monóxido de carbono e o gás cianeto. A inalação dessas substâncias pode ser fatal. Deixa eu voltar um pouquinho para mim e dizer para vocês assim: dióxido de carbono, ele é um composto de transição. Ele é utilizado pelas plantas e daí ela vai transformar isso aí em oxigênio para nós, que respiramos aerobicamente. Mas nós também temos dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ele é um composto instável dentro do nosso corpo. Por que ele é instável? Porque ele se liga à hemoglobina e é transportado e é lançado para fora do nosso corpo. Mas o monóxido de carbono, o CO, esse não. Ele é um composto estável. Ele é um casamento que nunca mais vai ser desfeito com a hemoglobina. Então ele torna a molécula de hemoglobina, que é aquela que transporta dióxido de carbono para fora do corpo, que transporta oxigênio para dentro do corpo, ele torna o monóxido de carbono, essa molécula de hemoglobina, incapaz de transportar oxigênio ou dióxido de carbono. Ok? Então, isso intoxica, isso mata. Tudo bem, pessoal? Pessoal, onde é que tem monóxido de carbono? Naquela fumaça preta dos caminhões, dos carros, das indústrias. Ok? Vamos adiante. Então tá, entre as alternativas abaixo, a que indica o principal efeito do cianeto sobre a respiração celular no interior das mitocôndrias é a produção de glicose a partir de glicogênio. Não há relação. O aumento da formação de moléculas de ATP, também não. A produção de água a partir do oxigênio, aparentemente. Letra D. A formação de moléculas transportadoras de elétrons, não há relação. Transportador de elétrons é NAD e FAD. A conversão de glicose em ácido pirúvico, isso aí é lá na primeira fase em que não há a formação, a participação de oxigênio. Ok? Resposta correta, letra C.
produção de água a partir de oxigênio. Ok? Vamos para mais uma. Questão resolve Enem, a prova Enem, desculpa, página 30, questão 5. Diz assim, ó. Cientistas identificaram micro-organismos capazes de digerir os resíduos que compõem as 5 grandes ilhas oceânicas de plástico. Eles vivem e prosperam nesses lixões flutuantes, compostos por pequenos pedaços de lixo arrastados pelas correntes marinhas para pontos de convergência em várias partes do mundo e que podem ter sérios impactos sobre a biodiversidade. A descoberta dessas bactérias pode representar uma solução para o problema. Pois, né? Problema da dificuldade de transporte de materiais plásticos? Não, transporte não. O vento, as correntes marítimas já estão fazendo isso. Da inexistência de vida em aglomerados de lixo? Também não, tem vida lá. Do acúmulo de lixo plástico em centros urbanos? Opa, parece que essa aí tá boa, hein? Vamos ver. Do uso restrito do plástico como embalagens? Não. Da toxicidade de resíduos plásticos hospitalares? Não especificamente. Resposta correta, letra C. Do acúmulo de lixo plástico em centros urbanos. Ok? Estão entendendo? Vamos para mais uma. Vamos fechar com essa aqui. Opa, nós temos uma cadeia alimentar. O que eu falei para vocês? Sempre nós temos que estar lembrando da ecologia, tá? Então tem uma cadeia alimentar aí, o sol está fornecendo energia para a planta está transformando energia luminosa e energia química. Essa energia química dessa planta é passada para o gafanhoto vai ser alimento do camundongo, que aí está. O camundongo vai ser alimento do réptil, da cobra, que está na sequência, e a cobra vai ser alimento daquela ave lá, que parece um gavião, parece uma águia, enfim. Só esquecemos de colocar aí, né? Não fomos nós que esquecemos, mas deveriam estar os decompositores representados, sem problema, tá? Só que se vocês tivessem construído isso aí, não esqueçam dos decompositores. São eles que reciclam a matéria. Para que um fluxo de energia e matéria no ecossistema, como esquematizado ao lado, ocorra, é primordial que a planta realize o quê? Uma planta realiza, para que essa energia flua, fotossíntese? Será? Será que a planta realiza fotossíntese? É o nome da respiração da planta que é fotossíntese? Não. Fotossíntese é fotossíntese, respiração é respiração. É preciso que ela realize quimiossíntese. O que é a quimiossíntese, professor? O senhor não falou isso. Bom, quimiossíntese é realizada por bactérias. A produção de matéria a partir da energia existente nas ligações entre os elementos químicos inorgânicos, tá? Então é a energia que vem da ligação que está entre o material inorgânico presente no ambiente. No caso, a gente pode falar das bactérias que vivem no solo, que fazem que tem relação com o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, de bactérias que estão lá nas fossas oceânicas, tá? Enfim. Então, não, quimiossíntese não. Plantas, quimiossíntese não. Fotossíntese pode até ser, hein? Respiração celular? Não, respiração celular não vai ser representado nesse fluxo de energia. Da fermentação lática quem realizam são as bactérias. Fermentação lática quem realizam são nossos músculos. Da fermentação alcoólica? Não, fermentação alcoólica quem realizam são os fungos. Fermentação alcoólica quem realizam são as bactérias. Ok? Pessoal, vocês anotaram o quê? Foi a letra A? Então vocês acertaram. Ok? Bom, por hoje é só. Espero que vocês aproveitem sempre esses momentos. Acessem a plataforma que o nosso governo, a nossa Secretaria de Educação
Põe aí para vocês. E até a próxima.